Gente, vocês viram o trio elétrico dos esquecidos, dos rejeitados pelo Bolsonaro hoje na Paulista? Pois bem, aqui a senhora Carla Zambelli e o senhor Marcos Duval, que foram impedidos de subir no mesmo palanque que o Bolsonaro e fizeram um próprio palanque para eles, com a pauta principal de impeachment do Alexandre de Moraes e reforma do judiciário. Minha gente, esses dois aqui cometeram inúmeros crimes em prol do Bolsonaro, na defesa do Bolsonaro, estão totalmente enrolados na justiça com possibilidade de serem presos, tá? Por conta da trama golpista, e o Bolsonaro simplesmente, meus amigos, dá de ombros para eles, simplesmente isolaram eles por completo, e eles hoje estão nessa situação que é digna de pena se eles fossem pessoas merecíveis de pena, porque eles são pessoas tão baixas, tão subterrâneas, que não são dignos nem da nossa pena, da nossa misericórdia. E olha também quem foi impedido de subir do palanque do Bolsonaro, o Pablo Marçal. Impedido, sabe por quem? Pelo Silas Malafaia. Pablo Marçal disse que eles não foram, o Silas Malafaia não autorizou a subida dele até o palanque do Bolsonaro, e por isso que ele só demorou 10 minutos lá na Avenida Paulista. Eu só digo uma coisa, eu acho lindo ver a extrema-direita desunida e rachada. Nessa briga, eu sempre estarei torcendo pela briga. Briguem mais, por favor. A manifestação bolsonarista ontem na Avenida Paulista deu uma média de 45 mil pessoas, segundo dados da USP. Diferentemente da última manifestação que ocorreu em fevereiro, onde deu uma média de 185 mil pessoas, também segundo a USP, podemos dizer que esse evento flopado de ontem significa o início do fim do bolsonarismo no Brasil? Eu particularmente acho que o bolsonarismo, representado pela figura do Bolsonaro, é o fim, é o fracasso. Mas as raízes do bolsonarismo, que é realmente esse campo ideológico que motiva os eleitores do Bolsonaro, elas irão permanecer latentes, porque essas raízes, elas estão latentes em parcela da população brasileira desde o período colonial. A única salvação possível hoje para o bolsonarismo do Bolsonaro, tá, seria a presidência da Câmara dos Deputados e a presidência do Senado. Porque eles conseguindo eleger um aliado seu na presidência da Câmara e na presidência do Senado, eles conseguiriam aprovar tanto o impeachment do Lula como do Alexandre de Moraes, que seriam os únicos capazes de frear o bolsonarismo. Porém, o governo Lula, juntamente com o STF, praticamente nas vésperas da eleição para a presidência dessas duas casas, tomaram medidas muito rigorosas, medidas muito fortes, que poderiam arriscar tudo, mas que graças a Deus está dando certo. Do que eu estou falando? Eu estou falando do fim do orçamento secreto, que foi referendado por toda a corte do STF, inclusive pelos ministros bolsonaristas. Isso significa que os candidatos que irão concorrer à presidência da Câmara do Senado e a presidência da Câmara e do Senado, eles preferirão correr atrás dos votos mais favoráveis ao governo do que dos votos da oposição bolsonarista. Por quê? Porque será criado um novo critério para a distribuição das emendas do antigo orçamento secreto, onde agora serão rastreadas e nomeadas. E as normas técnicas para que essas emendas possam ocorrer, elas estão sendo criadas pelo governo, discutida com a Câmara e o Senado, juntamente com a Suprema Corte. Ou seja, diante dessa parceria Lula-STF, eles têm muito mais a perder, o Centrão, partindo para a extrema-direita, do que tendo uma aliança com o presidente Lula e com o governo. E com o STF, é claro. Então, eles já entenderam que eles não podem partir para o tudo ou nada. Por quê? Porque quem dá a palavra final sobre o que é constitucional no Brasil é a Suprema Corte. E isso não é uma politização da Suprema Corte. É apenas a Suprema Corte colocando, impondo os limites para a classe política que desrespeita qualquer princípio ético que é aceitável em qualquer democracia. Como eu falei essa semana, já está praticamente certo o Pacheco ganhar um cargo de ministro no governo Lula,
e o Davi Alcolumbre ser eleito o novo presidente do Senado. E em relação ao Arthur Lira, também está sendo costurado um acordo para que o Lira ganhe o ministério e que o candidato do Lira seja um candidato do Lira à presidência da Câmara, seja um candidato mais maleável, mais próximo do governo Lula e não mais próximo do bolsonarista, porque o governo Lula jamais vai apoiar um candidato que queira enfiar as facas nas suas costas. Mas aí, meus amigos, ainda temos um outro fator chamado Pablo Marçal. O que será do bolsonarismo com o Pablo Marçal? Obviamente que com o definhamento do Bolsonaro e a sua possível prisão, que ocorrerá de fato, quem vai tomar esse lugar chama-se Pablo Marçal. O Pablo Marçal tomando o lugar do bolsonarismo, nós iremos ver pela primeira vez na história do Brasil um candidato declaradamente apoiado pelo PCC chegar ao poder, podendo, quem sabe, se candidatar até a presidência da República em 2026. Lembrando que o Bolsonaro, ele foi o candidato eleito apoiado pelas milícias, né? Mas vocês sabem que tem uma linha muito tênue entre milícia e o que é polícia, e que as próprias polícias não compram briga com a milícia, diferentemente do PCC, onde é o crime organizado fora das estruturas do Estado, onde categoricamente todas as instâncias do poder público reconhecem a gravidade dessa instituição. E a eleição agora de São Paulo para a prefeitura, que será entre Boulos e Marçal, vai nos dar uma pista do que vem pela frente. Vamos aguardar, preparar a pipoca e o guaraná para a gente celebrar a vitória do Boulos. Em nome de Jesus.